Ó, aula para todos nós. Então vamos lá. Chegamos no módulo. Vamos estudar anjo de guarda, espíritos superiores, mentor espiritual. Não é, deixando bem claro, desde já, que não é aqui nenhuma particularidade e muito menos definição. Tudo isso está de acordo com os livros da codificação. Tudo que nós vamos ver e discorrer aqui está dentro da doutrina espírita. O que vai ficar para nós e o que nós vamos compreender é que anjo de guarda, anjo, espírito simpático, espírito familiar, tudo isso são muito mais necessidades nossas e definições nossas do que propriamente algo ligado à espiritualidade. Então, esperamos, com essa aula, desmistificar essa ideia de anjos e de angelitude, porém, esclarecendo que nós não estamos desamparados, que o Deus, em sua misericórdia infinita, o Pai Criador, e Jesus, nosso guia e modelo, está sempre ao nosso lado, na presença e, principalmente, nos espíritos colocados aqui para zelar da nossa caminhada terrena. Então, vamos lá. As religiões, em sua grande maioria, se não na totalidade, falam de anjos e, conquanto lhe deem nomes diversos, os situam em uma posição superior com relação à humanidade. O que ele está dizendo? Sim, todas as religiões de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, desde a época de Moisés, sempre situou esses anjos. E os anjos mereceram, inclusive da doutrina espírita, um livro especial de Kardec, que é exatamente o céu e o inferno. Através dos benfeitores, vem ali colocar e desmistificar essa ideia da angelitude e dos demônios, na sua primeira parte. Então, mas como nós vivemos em um mundo estrutural e cultural, os anjos, com suas asas brancas, esses seres angelicais que volitam, chegando mesmo a se identificar até mesmo como o Espírito Santo, sempre permearam entre nós. Os anjos seriam, para quase todas elas, intermediários entre Deus e os homens. Para todas elas, as religiões. Então, os anjos seriam, para quase todas as religiões, intermediários entre Deus e os homens. E o que importa para nós é exatamente disso, porque nós vamos compreender que é impossível chegar à condição de angelitude e depois decair. O livro Céu e Inferno vem exatamente mostrar isso. Não existe anjos decaídos. Angelitude é uma condição de evolução espiritual. E o espírito não evolui, o espírito não retroage, o espírito não volta para o seu primitivismo, mas sempre tiveram essa conotação de fazer essa intermediação entre os homens, entre a humanidade encarnada, o material, e simplesmente a divindade criadora. Segundo a doutrina espírita, a alma é criada simples e ignorante, e pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, até atingir o estado de espírito puro ou anjo. Sim, a doutrina espírita nos ensina, somos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, mas a nossa destinação é a esfera crística, a mais alta hierarquia que nós conhecemos, sintetizada, e aqui na pessoa de Jesus, nesse espírito, a manifestação divina do amor que viveu em forma humana aqui entre nós. E o próprio Cristo
se fez acompanhar dos seus arcanjos, que seria superior ainda ao anjo, porque Gabriel, Rafael, Micael, próprio Miguel, entre outros, a terminação El é sempre terminação de arcanjo, tá? Então, mas esses atingiram um patamar evolutivo, atingiram uma evolução espiritual de já serem auxiliares diretos do Cristo. Tanto é que o nosso planeta, nas situações mais críticas ou nas fases de transformação do nosso planeta, nós sempre temos a presença do arcanjo. Foi exatamente o arcanjo que disse a Maria da sua gravidez, foi o próprio arcanjo Gabriel que comunicou a Isabel da vinda de João Batista, e assim vai. O Espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, disse e deixa lá bem claro que Rafael, Gabriel e Micael, os arcanjos, acompanharam Maria desde a estrela de onde ela vinha, a colônia espiritual de onde ela vinha, para reencarnar aqui entre nós. Ou seja, Jesus está sempre outorgando a nós espíritos de alta capacidade, espíritos evoluídos para nos guiar na senda terrestre. Os anjos nada mais são, portanto, que as almas dos homens chegados ao grau de perfeição acessível à criatura humana. Todos nós seremos anjos. É isso que ele está dizendo. Então, angelitude ou anjo não é alguém que já foi criado perfeito, já foi criado evoluído. Eles cumpriram as suas encarnações em outros orbes, em outros planetas. Mas Deus não privilegia. Então, os anjos nada mais são do que espíritos simples e ignorantes, como hoje nós estamos, que alcançaram essa condição de angelitude e hoje vivem e habitam os mundos angelicais. Como a humanidade não se limita à Terra, antes mesmo da formação do nosso planeta, já existiam espíritos que, havendo percorrido as numerosas etapas da evolução, atingiram a condição de espíritos puros. Sim, o planeta Terra é particularmente um planeta novo. Tanto é que aqui vieram os capelinos. Os capelinos, a Capela era um planeta da constelação do Cocheiro. Então, Capela já estava se transformando em um mundo de regeneração. E os espíritos exilados de lá vieram exatamente na Terra primitiva, que estava recebendo os primeiros espíritos, as primeiras formas orgânicas. Então, esses espíritos, da mesma forma que Jesus. Jesus já não nasceu Cristo, não foi criado como Cristo, mas ele também passou por todas essas situações que nós estamos vendo. Porém, em planetas que hoje já não existe mais, como o próprio Capela. Só para ilustrar e para explicar as ilustrações, que às vezes pode ficar difícil. A ilustração à direita é uma representação de Daniel na cova dos leões, porque é muito batido isso no Antigo Testamento, que ele foi jogado na cova dos leões e os leões não o devoraram. E isso é considerado um milagre dentro da própria concepção cristã. No cânone católico da Igreja Romana, isso é considerado um milagre. Só que a explicação está exatamente isso. Essa é a melhor forma de explicar. Por que que os leões não devoraram ali o Daniel? Foi exatamente pela presença do anjo. Então, esse anjo, ele tem uma ascendência sobre essas feras. Ele tem
todo um poder fluídico, magnético, de isolar essa ferocidade aí dos animais. Então, não é um milagre. Se Daniel passou por essa provação, é porque tinha mérito. Claro, assim como os apóstolos, ele, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, não estaria aqui caindo de paraquedas. Ele estava aqui cumprindo os desígnios divinos. Então, o anjo se fazendo notar, as feras, nós vimos isso na mediunidade dos animais, percepção, os animais percebendo, notando essa presença que se impunha, então eles assim perceberam. É só para mostrar a explicação e ver de quando já nós podemos ter essa ideia da presença dos anjos na nossa existência. Como as suas existências corpóreas se passaram em outra época bastante longínqua, é evidente que, ao conhecê-los, o homem supôs que tais seres tivessem sido criados assim, já perfeitos desde o começo. Essa é a ideia. Por quê? Está vendo um anjo, então imagina que ele seja criado assim. Quer mais um exemplo dessa colocação? Então vamos lá, vamos repetir. Como as suas existências dos anjos, as suas existências corpóreas se passaram em outra época bastante longínqua, é evidente que, ao conhecê-los, o homem supõe que tais seres tivessem sido criados assim já perfeitos, desde o começo. Quem está chegando agora da doutrina espírita, quem nunca ouviu falar de doutrina espírita e hoje, se ouvir falar do Emmanuel, vai entender que é o grande instrutor espiritual, que ele já nasceu assim. Um espírito foi criado assim, um espírito evoluído, intelectualmente capacitado, com todos esses recursos, com todo esse mecanismo e com todo esse cabedal catedrático de fé, de amor que ele passa para nós. Mas nós, espíritas, nós que conhecemos a história do Emmanuel, nós sabemos que ele, por exemplo, desprezou uma oportunidade de caminhar lado a lado com o Cristo. Mas isso não significa, em 2022 anos, olha o quanto ele subiu, o quanto ele avançou espiritualmente. Assim são os anjos, quando se fazem notar pela leveza de movimentos, pela leveza de deslocação, rapidez, velocidade com que eles se deslocam, esses espíritos, na sua luminosidade, deu-se essa ideia de asas e essa luminosidade de brancura. Então, as asas, a brancura e a luminosidade passou a ser identificada como se fossem seres angelicais. O que deve-se entender por anjo de guarda? A resposta dos benfeitores. É o espírito protetor de uma ordem elevada. Pronto. O que é o anjo da guarda? É a pergunta de Kardec. A resposta é o espírito protetor de uma ordem elevada. Primeira ordem, que seria? Está lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 100 até a 125. Mas lá, na pergunta 113, ele fala de primeira ordem. São os espíritos puros, aqueles que já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Jesus não nos recomendou lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? Então, é essa situação. Então, os espíritos puros, esses que ocupam a primeira ordem, eles são, assim como Cristo, já estão ali recebendo ordens, já conhecem, têm essa capacidade. Nós não sabemos.
Não existe nenhuma nomenclatura, nenhuma literatura que diz que outro espírito viu a Deus. Mas o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele deixa bem claro que existe uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. Então, é uma questão de nós usarmos a inteligência, o raciocínio dentro daquilo que nós já conhecemos para melhor discernir. Esses espíritos, eles se dirigem, os espíritos puros, a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-lhes a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, é uma nomenclatura muito mais para atender a nossa necessidade, aquilo que nós buscamos para nos contentar, do que propriamente uma necessidade dos espíritos. Mas eles estão aí para ajudar, para auxiliar dentro daquilo que é permitido pelas leis divinas. Os de segunda ordem são bons espíritos. Como espíritos, eles nos suscitam bons pensamentos, desviam os homens, a humanidade, os seres humanos do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Então, à medida que nós vamos descendo nessa ordem, à medida em que a evolução, a capacidade, o entendimento, à medida que a sabedoria vai sendo menor, vai sendo mais restrita, o que acontece? Não é que os espíritos são rebaixados, pelo contrário, eles estão subindo. E exatamente através desse trabalho de ajudar os espíritos inferiores, auxiliar, ensinar, mostrar, socorrer e amparar, consolar, é exatamente nesta situação que eles vão avançando para poder chegar aos da primeira ordem. É só uma classificação, ela é muito sutil, é muito etérea, a separação de uma ordem para outra, de uma classe espiritual para outra. Mas o que nós precisamos entender é que os espíritos colocados à nossa volta, os espíritos encarregados de nos acompanhar, eles falam uma linguagem acessível e compreensível para nós, mas eles também estão em aprendizado. Eles também têm os seus protetores, os seus anjos guardiões e daí em diante. Porque tudo na natureza, tudo aquilo que é criação do Pai, tudo aquilo que Jesus designou como melhor para o planeta Terra, onde hoje nós nos encontramos, é preciso que seja aplicado a todos. A esta ordem, a segunda, pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram consideradas divindades benfazejas. Então, da mesma forma que quando nós estudamos os elementais, os elementos da natureza, nós compreendemos uma infinidade de classes ali, ondinas, os próprios, fugiu, todos eles, né, as fadas e todos aqueles seres, a mesma coisa se aplicam aqui aos anjos, anjos guardiões, anjos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos. Então, essas criaturas, a partir do momento em que fazem o bem, a partir do momento em que são percebidos pela mediunidade, seja ela de vidência, seja ela de audiência, seja mesmo ela psicofônica, sempre que tem a oportunidade de se referir, são referidos
como essas divindades benfazejas. Daí que, da mesma forma que existem esses espíritos dessas ordens que ajudam, que auxiliam, que amparam, não existe uma classe de espíritos impuros, mas os conhecimentos que eles detêm fazem com que surjam, então, esses maus gênios determinados como Satanás, como demônio ou como anjos decaídos, que também se colocam ao nosso lado para que nós nos percamos nos caminhos dos prazeres e das satisfações. Existem diferenças entre protetor espiritual, espírito familiar e espírito simpático. Existe sim. Os espíritos familiares são os que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder a que se dispõe. Como o próprio nome está dizendo, não significa que vão perpetuar, não significa que já caminharam conosco. É pontual. Se nós vamos daqui para o Rio de Janeiro de ônibus ou mesmo de avião, pode ter alguém colocado ali ao seu lado na poltrona que você nunca viu, de outro estado, de outro país, de outro continente que seja, mas está ali para que aquela viagem. A mesma coisa se aplica aos espíritos familiares. São laços mais ou menos duráveis durante essa tarefa, esse compromisso, essa jornada, essa ramagem. Então, são aqueles espíritos pontuais. Ah, vou ficar ao lado porque esse ano eles estão estudando o Aprendizes do Evangelho, então vou me ligar àquele a quem com mais simpatizei, com quem tive mais afinidade, para que todas as terças-feiras eu possa estar presente na aula. É essa a mesma situação. Podem ser bons, porém muitas vezes são pouco adiantados e por isso se ocupam com a vida pessoal e íntima das pessoas, só atuando por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Podem ser bons, são poucos adiantados. Por isso, nós não podemos ficar pedindo tudo para o anjo da guarda, para espírito familiar, para espírito protetor. Muitos deles não têm muito mais do que a nossa própria capacidade. Por isso, eles atuam também obedecendo ordem, dentro de uma disciplina, dentro de uma hierarquia espiritual, diferente das autoridades e dos poderes temporais que nós estamos habituados no planeta Terra. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e também por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal, como foi colocado do curso. Então, a Silvana, a Faza, a Rose e outras, Valéria, então, elas se identificaram mais com o bazar, com a assistência social. Muitos espíritos se propõem a esse tipo de ajuda, de auxílio, eliminando ali miasmas e energias deletérias das roupas, das doações e tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, onde ele fala que ele fica muito feliz de verem espíritos pedindo para dar continuidade à obra que ele começou, que é exatamente de assistência social. Então, esses espíritos simpáticos, os familiares, geralmente temos laços sanguíneos com eles de outras existências. Não necessariamente que eles façam parte da nossa família espiritual. Os simpáticos são mais pontuais ainda. Espíritos simpáticos são os do Frei Anselmo, são aqueles do Gembe, são do União, são do Jeike, são do Seja, lá de Ubatuba.
é de acordo com as necessidades, é de acordo com o trabalho, muitas vezes, que nós desenvolvemos. E isso também serve tanto para o bem como para o mal. Se a criatura gosta de um happy hour, se a criatura gosta de um funk, se a criatura gosta de dançar, de ir até o chão, não que isso seja proibido, mas o espírito vai se ligar, porque num determinado dia da semana, do mês, do ano, elas gostam dessas coisas. Então, também são pontuais, também são oportunistas ou oportunos esses espíritos caminharem. E permitido, muitas vezes, junto a nós, para servir para nós de ferramenta de burilamento. A missão dos espíritos, familiares, aqui está dizendo, os espíritos simpáticos. Então, vamos lá. Sua missão é como a de um pai para com o filho, guiá-lo pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos e consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Sim, o Sebastião mudou de propósito. Sim, eu não posso mudar as palavras, porque tem os direitos autorais, tem lá a proteção de dados, mas eu posso mudar através das imagens. Porque o que ele está colocando aqui, quando em 1857 ainda tínhamos uma sociedade totalmente patriarcal. Mas hoje nós sabemos que as mães são muito mais amorosas e ocupam muito mais essa posição junto aos filhos do que aos pais. Por isso, essa representatividade delas aqui como esses espíritos simpáticos, como esses espíritos familiares que vêm em ajuda e em auxílio daqueles que estão em necessidade na sua caminhada terrena. O protetor espiritual dedica-se ao seu protegido desde o seu nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espiritual depois de sua desencarnação. O protetor espiritual dedica-se a seu protegido do seu nascimento até a sua morte física na Terra, morte, o desencarne, e o acompanha na vida espiritual. Por quê? Ele está colocado ao lado dessa criatura por Jesus. É Jesus que assim designou. Nós vamos ver daqui a pouco, que pode ser um prazer, para muitos é prova. Mas o nosso anjo protetor, esse que nos acompanha, muitas vezes por várias encarnações e às vezes até por toda a nossa existência. Porque eles também vão evoluindo e têm o prazer, a alegria e a satisfação de compartilhar conosco, fazendo-nos evoluir, seguindo o caminho que eles mesmos trilharam. Uma vez que aceitou tal tarefa, o protetor espiritual se obriga a velar pelo seu protegido. Então, uma vez que ele aceitou a tarefa, não tem como ele recuar. Uma vez que ele aceitou a missão, ele não tem como ele desistir. É isso que ele está colocando. A obrigação aqui é muito mais moral. Não é um compromisso apenas de ética, não é um compromisso simplesmente de palavra. Não, são laços espirituais e ele tem que se reportar aos superiores em evolução que também zelam pela sua caminhada. Da mesma forma que nós estamos em um colégio estudando, o nosso protetor espiritual pode estar na faculdade. Então, ele, no caso, é o nosso instrutor, mas ele continua tendo instrutores também para a sua evolução. Primeira pausa para a água. Perguntas? Você bateu uma pergunta. Vamos lá.
É certo, então, dizer que dependendo da evolução ou da não evolução dos espíritos que os mentores ou anjos de guarda ficam sob supervisão, também afeta a evolução deles. Então, é claro que a gente gosta de usar os exemplos das pessoas que evoluem, né? Mas como fica a parcela de culpa desses espíritos que ficam sob mentoria desses encarnados? Apesar de a gente saber que existe o livre-arbítrio, mas eu imagino que eles têm uma parcela de interferência nessas decisões, ou não? Não. Veja bem, se eu entendi a colocação, vamos lá, porque a primeira parte do seu som fracionou, tá? Mas vamos ver, se a resposta não ficou condizente, você responde. O espírito protetor, ele não atende, ele não tem poder de decisão nenhum sobre a nossa vida. Ele não tem acesso ao nosso prontuário, tá? Então, tudo aquilo que nós solicitamos, tudo aquilo que nós pedimos, é levado aos superiores. Se os superiores dele não estão capacitados para a decisão, eles levam para uma instância superior. E assim vai sendo, até chegar, porque tudo chega a Deus, mas a grande maioria é resolvido antes. E o livre-arbítrio é respeitado. Agora, a nossa capacidade de disciplina e de obediência não diz respeito a eles. Eu acredito, pela sua colocação, que ela vai ser respondida e a dúvida vai ser sanada nesse segundo bloco. Mas se não ficar, você repete no outro bloquinho de dúvidas. Pode ser? Tá ok. Obrigado. Você vai. Oi. Oi, deixa eu te falar uma coisa. Perguntar, na verdade. Se eu entendi direito, o espírito familiar nem sempre foi alguém da nossa família? Não, não. Não é. Familiar, não se esqueça que nós temos uma família espiritual e temos uma família material. De repente, nós podemos ter um espírito familiar que, em uma outras circunstâncias, já fez parte da nossa família. E como hoje, aquilo que nós estamos desempenhando vai de encontro às necessidades e aos objetivos dele, por uma afinidade anterior, ele pode novamente se unir ou vir a fazer parte desses espíritos familiares que caminham conosco. Mas não tem que ser necessariamente consanguinidade. Está dizendo familiar, porque ou foi ou é da família espiritual ou já foi da família material em uma outra jornada, entendeu? Entendi, obrigada. Seba, Oi. Só para me entender, porque hoje também eu já ouvi na aula, assim, então Jesus, na sua grandiosidade que ele é hoje, assim como os angélicos, né, todos, ele um dia em outro planeta, em outro lugar, ele foi uma pessoa comum como a gente? Claro. E foi evoluindo? Claro que foi. Sim, Jesus também foi criado simples e ignorante. Com todos os defeitos nossos, tudo, e foi evoluindo? Sim, claro, é óbvio. Todos eles assim foram. Deus não Nossa, a hora que eu ouvi isso na aula, eu não ia falar nada, porque quando eu não sei, eu não falo. Uhum. Eu tenho liberdade de falar com você. Mas eu achei uma coisa, falei, imagina, Jesus é o cara, ele já veio, não é? Sim. E obrigado por me tirar essa dúvida. Sim, não existe, ninguém foi criado. Jesus passou por um planeta de provas e expiações. Claro que não foi a Terra, porque a Terra foi criada por ele, foi co-criada por ele. Mas Jesus viveu em um mundo primitivo, em um mundo de provas e expiações, em um mundo de regeneração, em um mundo puro, em um mundo feliz, em um mundo angélico. Ele galgou em outros orbens, e é claro que, devido, né, às circunstâncias, é claro que ele foi. Ninguém está dizendo, e não se fala,
que ele esperou a mesma quantidade de anos que nós. Mas nós sabemos, não é o próprio Jesus que disse que o mais evoluído depois dele foi João Batista, que viveu aqui. E João Batista, nós sabemos, ele foi Elias, Elias foi um assassino, que foi isso e isso. Então, todos os espíritos passam por todas as circunstâncias até chegar à esfera crística. Sim, Jesus um dia foi como nós hoje somos. Nossa, eu vou falar, Sebastião. Nós podemos ter mais de um espírito ao nosso lado, então? Algum familiar, algum protetor? Você espera só um pouquinho? Ah, então tá bom. Tá bom. Tá bom? Já vou responder a sua pergunta já. Quer ver? Obrigado. Imagina. Aos que pensam que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, dizem os instrutores espirituais que eles influenciam nossas almas, estando às vezes a milhões de quilômetros de distância, porquanto para eles o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, eles podem conservar a ligação conosco. Eu não cortei a frase, o parágrafo, eu não cortei a explicação, tamanha a complexidade que ele mostra. Aos que pensam que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão simples, de tão pueril, dizem os instrutores espirituais que eles influenciam as nossas almas. Pode estar lá em Júpiter, em Urano, em qualquer uma das estrelas que hoje nós sabemos, seja elas Antares, seja elas Sírios, eles conservam a ligação conosco e têm como nos ajudar. É preciso que nós compreendamos que a linguagem espiritual é a linguagem do pensamento, fluido cósmico universal, é o veículo, é o meio de comunicação, é o que, de onde retiramos e de onde eles acessam as nossas necessidades. Cada anjo da guarda tem, pois, o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho, sentindo-se feliz quando o vê no bom caminho, ou triste quando seus conselhos são desprezados. Então, cada anjo da guarda tem o seu e fica ali cuidando dele, procurando fazer melhor. Cuidando, não fazendo por ele aquilo que é de sua responsabilidade. Da mesma forma que se alegra com as conquistas, com as vitórias, quando ele adquire ali bons pensamentos, trilhando o caminho do bem, também se entristece quando ele não se consegue fazer ouvir, quando ele não consegue absorver os ensinamentos que o seu anjo está passando. Evidentemente que antes de assumir essa tarefa, o espírito pode escolher como protegido um ser que lhe seja simpático, viu? Aí, Thelma, evidentemente, antes de assumir a função, ele pode escolher como protegido um ser que lhe é simpático. Assim é que, enquanto para uns a missão que lhes compete é um prazer, para outros constitui tão somente um dever. Então, o espírito é grato por tudo que você aprendeu, pela oportunidade que você ofereceu. Então, essa gratidão, esse reconhecimento, eles levam. É preciso compreender que tudo aquilo de bom na nossa vida nós levamos. Então, enquanto para uns é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação, para outros é tão somente um dever.
O policial, ele não tem nenhuma ligação conosco, a grande maioria deles. Claro que todos nós temos amigos cumprindo hoje essa função, mas um policial militar, um policial civil, é o dever dele zelar pela nossa segurança, mas não que ele tenha que vir tomar cafezinho ou ficar conosco. Não, para ele é um dever, mas o pai, a mãe, por exemplo, para muitos é um prazer dentro dessa condição. Assim também são os espíritos protetores, são os benfeitores espirituais. O protetor espiritual não fica, porém, constantemente ao lado do seu protegido, pois há circunstâncias em que a sua presença não é necessária. Aquela dúvida, quer dizer que eu vou no banheiro, meu anjo guardião está comigo? Vou cuidar da minha higiene, meu anjo guardião está comigo? Nos momentos de quem é casado e tudo, o anjo guardião está lá. O protetor espiritual não fica colado em nós 24 horas por dia. Ele também tem o que fazer, tem o que estudar, tem o que pesquisar, ele também tem as suas funções, suas obrigações, os seus deveres. Nós temos livre-arbítrio, nós temos uma lei de conservação, nós temos, sim, que caminhar. Por isso, nós devemos fazer tudo aquilo que é de nossa responsabilidade. Recebemos ajuda e auxílio, mas o guardião não é um empregado. O protetor espiritual não é um serviçal que está sempre à nossa disposição. Quando vê que seus conselhos são inúteis, o protetor espiritual pode afastar-se, mas jamais abandona por completo o seu protegido, buscando sempre fazer-se ouvir. E voltará, com certeza, para junto do seu protegido, desde que esse o chame. Então, se o anjo guardião está lá, como está na figura, está falando e não ouve, ele simplesmente continua ali, mas para. Ele simplesmente não vai ficar insistindo. Agora, a partir do momento que seu protegido quebrou a cabeça, se machucou, deu com a cara na porta, como a mãe dizia, então, quando a gente chama de volta, quando nós reconhecemos a nossa impotência e a nossa insignificância, chamando e clamando por socorro e por auxílio, ele retorna ali para junto de nós a orientar a nossa caminhada. Os anjos guardiões são sempre espíritos superiores? E não sendo, como podem nos ajudar? Nós vimos que nem sempre eles estão lá na última camada da evolução espiritual, na última ordem. Se eles são sempre, e se não são, como eles podem nos ajudar? A maioria das vezes, os anjos guardiões não são espíritos superiores. São espíritos superiores ao nosso estado de evolução, sem necessariamente serem espíritos superiores. Tá. São superiores, mas não são superiores. São superiores a nós. São superiores a nós em conhecimento, em sabedoria, em discernimento. Já viveram todas as experiências que nós estamos vivendo, por isso eles têm condições de nos ajudar, porque eles viveram e superaram essas dificuldades. Mas não significa que são Gabriel, que são Rafael, Micael, Ismael, ou que seja um Emmanuel, uma Joana de Ângeles. Não, não é essa situação. Eles são superiores a nós, porque senão eles não teriam como nos ajudar. São espíritos que já viveram essas experiências que nós estamos vivendo e se saíram vencedores dela. Por isso, estão conosco para nos orientar. Muitos são ligeiramente superior ao nosso nível moral e intelectual, tal qual um pai está para um filho ainda criança. Para um filho,
às vezes temos muito pais semi-analfabetos, de situações muito simples, e que os filhos fizeram faculdade, pós-graduação, doutorado e tudo mais. Eles são superior intelectualmente, mas nem sempre em moral. Agora, os benfeitores espirituais, eles são superiores a nós, sim, nos dois níveis, moral e intelectual, as duas asas que nós precisamos evoluir. Mas não que sejam aí, não precisa ser nenhum Einstein, não precisa ser nenhum Beethoven, mas também não é uma pessoa que saiba menos, um espírito que saiba menos do que nós. Se o nosso espírito guardião estivesse em um patamar de evolução muito alto, tremendamente além de nós, não conseguiríamos perceber-lhes as impressões. Nós falamos disso outro dia. Se nós tivéssemos aqui um anjo guardião que fosse intelectualmente, moralmente, estivesse lá na condição de Gabriel, de Rafael, de outros que sejam, como é que eles iam se dirigir a nós? Se nós mal sabemos formular algumas palavras. Temos dificuldades com frase, com acentuação, temos dificuldades com pontuação, às vezes não sabemos nem ainda o que é uma exclamação, o que é uma pergunta, o que é um ponto final, onde colocar uma vírgula. Nós ainda confundimos. Então, é isso que ele está dizendo. Precisa ser alguém que fale uma linguagem que nós entendamos, que nós possamos compreender, exatamente porque muitas vezes nós precisamos de socorro, de auxílio imediato. Então, nós não podemos ficar pesquisando ali um intérprete ou alguém para fazer uma tradução. Tem alguém que fale uma linguagem que esteja ao nosso alcance de entendimento. O nosso espírito guardião é sempre superior a nós mesmos, tanto em moralidade quanto em inteligência, sem, sobretudo, ser necessariamente um espírito superior. Nosso anjo da guarda é o nosso mentor espiritual. Aí sim, vamos levar isso para o nosso dia a dia. Nosso anjo da guarda é o nosso mentor espiritual. Podem ser espíritos diferentes a ocupar tais funções. E muitas vezes assim é. Em geral, nosso anjo guardião é superior ao nosso mentor espiritual. Mas isso não constitui uma regra e não há muito na codificação sobre isso. Vamos repetir a pergunta e vamos repetir a resposta. Nosso anjo da guarda é o nosso mentor espiritual? Podem ser espíritos diferentes a ocupar tais funções. E muitas vezes assim é. Em geral, nosso anjo guardião é superior ao nosso mentor espiritual. Mas isso não constitui uma regra geral. E na codificação, em todos os livros, obras complementares, não tem nada sobre isso. O que tem são obras espiritualistas que têm muito mais fantasia, misticismo e superstição. O único que tem acesso ao nosso prontuário espiritual, e mesmo assim não é todo, é o nosso anjo guardião. Ou seja, temos Cristo, nosso anjo guardião, e depois vem descendo. Mentor espiritual, benfeitor espiritual, espírito protetor, guardião e por aí vai. Tá bom? É assim que funciona. Mas não adianta procurar
na doutrina, porque não tem. Se tivesse, eu teria colocado aqui a fonte. Durante nossa encarnação, mudamos de anjo de guarda. Olha a Edna aí. Durante nossa encarnação, mudamos de anjo de guarda? Sim, podemos mudar de anjos guardiões, sim, principalmente quando o nosso for convocado para alguma missão, o que é bastante comum. Todos aqui devem ter lido, e quem não leu ainda vai ler, o Missionários da Luz. Naquela obra, o Alexandre, aquela era o último trabalho do Alexandre. O Alexandre tinha sido promovido a uma estância superior. Ele ia cuidar de uma outra tarefa, de um outro trabalho. Então, ali no Missionários da Luz, ele estava se despedindo daquela equipe, mas ele deixou bem claro que ele estava indo, viria um outro espírito que ocuparia o seu lugar, mas que ele continuaria ligado àquela equipe para toda a eternidade. Então, aqui responde, sim, se o nosso anjo guardião, se o nosso anjo da guarda for promovido, os espíritos superiores dele, precisar dele para uma missão específica, pontual, transitória, passageira, ou mesmo definitivo, como foi o caso do Alexandre, nós vamos ter sempre alguém para substituí-lo junto a nós. O espírito protetor está constantemente com o protegido? Não existe algumas circunstâncias em que, sem o abandonar, o perca de vista? Mais uma vez, o que ele está dizendo? O espírito, nosso espírito protetor, ele está sempre conosco? O que nós respondemos? Lá na pergunta. É Kardec fazendo uma pergunta e depois retornando à mesma. Não existe nenhuma circunstância em que o espírito protetor possa nos deixar sozinho? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Se nós estamos lá na casa espírita, nós estamos num trabalho, numa aula, tem a cúpula protetora da casa, tem os anjos guardiões, os anjos protetores, tem toda ali uma direção espiritual que cuida daquela casa. A partir do momento em que nós adentramos aquele ambiente, se os nossos benfeitores tiverem uma reunião marcada no mesmo horário, eles podem ir. Por quê? Os responsáveis pelas casas onde nós estamos, nós vamos estar sob a proteção direta deles. E, às vezes, em muitas situações, se você está desempenhando aqui a sua tarefa diária, com responsabilidade, com conhecimento, com prudência, com tudo, não é necessário. Mais uma vez, benfeitor espiritual, anjo da guarda, não é um serviçal a nosso dispor, que nós apertamos a campainha e ele vem correndo atender a nossa solicitação. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Seria condição do Cristo, vamos assim dizer? Ou seria condição, o Emmanuel tem um anjo da guarda, Joana de Ângeles tem um anjo da guarda, os arcanjos têm anjo da guarda, ou mais próximos de nós? Será que o Chico teria? O mentor, era mentor espiritual. O Emmanuel não era anjo da guarda do Chico, era mentor espiritual. A Joana de Ângeles é anjo da guarda do Divaldo? Mentora espiritual. Por isso, o slide anterior. Então, chega um momento em que o espírito não precisa mais de anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar por si mesmo. Como chega um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Sim, você faz o curso lá de medicina, de odontologia, né, Regina? Faz curso, faz isso, faz aquilo. Você não tem mais a necessidade de continuar a faculdade, porque chegou o limite. A água ferveu, não adianta você colocar mais fogo, ela não vai ferver mais.
mas você pode se aperfeiçoar, você pode sempre enriquecer o seu currículo, mas chega um momento em que o espírito já é capaz de andar por si próprio. Quem que nós temos como referência? Jesus, nosso guia e modelo. Mas ele deixa bem claro, isto não acontece na Terra, no mundo de regeneração, nos mundos felizes, isso ainda não acontece. Mas está se referindo à Terra, porque é onde Kardec se encontrava à época da pergunta. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meios de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-los na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. Sim, como dissemos, por uma questão muitas vezes transitória, passageira, dentro de um aprendizado limitado. Num curso, numa tarefa, numa jornada, simplesmente uma missão, que também, assim como para nós, para ele, pode ser uma prova. Muitos espíritos protetores, essa é do livro dos médiuns, essa pergunta, e está aí a referência. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? Porque tem pessoas que dizem assim, eu conversei com o meu anjo da guarda, sabe? Então, hoje eu estava indo para o trabalho e eu falei com o meu mentor espiritual, sabe? Então, eu estava conversando aqui com Francisco de Assis, então, eu estava conversando com Paulo de Tarso, sabe? O meu mentor espiritual. Outros vão falar de Nossa Senhora da Aparecida, Santa Rita de Cássia, Santa Edviges e por aí vai. Ou outros nomes. É isso que ele está perguntando. Esses nomes. O que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidos bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na Terra. Olha só a importância. Ele está dizendo, sim, muitos espíritos dizem que é esse, aquele ou aquele outro. A resposta que é dada. Entre os espíritos, poucos há que tenha nome conhecido na Terra. Por quê? Porque para eles o nome não importa. Por isso é que, a mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma o nome de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Eles não precisam de nome, não precisa ficar falando o Joaquim, ou o Enzo, ou aqui, ou, como se diz, qualquer um outro nome, Divaldo ou Chico. Não, não precisam de nome. O nome é muito mais para satisfazer a nossa vaidade, a nossa curiosidade, muito mais para que nós tenhamos um espírito exclusivo. Não, eu sei o nome do meu protetor, eu sei o nome do meu benfeitor, porque eu falo com ele. Isso não significa que você chama ele de Joaquim, de Jonas, de Maria ou de Esmeralda, assim o seja. Essa é uma necessidade nossa e não dos espíritos. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Se o espírito está usando o nome de Francisco de Assis, de Nossa Senhora da Aparecida ou de Paulo de Tarso, não é uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogias de pensamento. Então, se é um espírito leviano, zombeteiro, brincalhão, e ele fala,
usam um nome pomposo, usam um nome de um dos apóstolos, de um dos evangelistas, para enganar, para zombar ou para brincar? Isso sim, mas é o que ele está dizendo. Não importa se nós estamos falando aqui de Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, Santa Edviges. Qualquer um espírito que esteja disponível vai vir nos ajudar. Nós estamos rezando para agradecer a Nossa Senhora da Aparecida e foi Nossa Senhora de Lourdes que nos ajudou. Nós estamos rezando, louvando, como o Johnny bem disse, agradecendo a São José pela chuva, e foi o São Pedro, junto dos elementais, que fez com que a chuva chegasse aqui nesse determinado momento. Eles não têm essa preocupação com o nome. Isso é uma coisa nossa. Os espíritos não se preocupam com elogios, com louros ou se com referência. Isso é próprio de espíritos imperfeitos, ainda como nós. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo ou qualquer outro. Então, tudo bem, então a Maria vai ser protetora do Sebastião, mas ela também é protetora do Edson, é protetora do Ramires, é protetora do Pepeu. Desse grupo que está aqui, sim, da mesma forma que Emmanuel pode ser o protetor da Thelma, da Enza, da Cleide, da Kirsti, da Regina. Essa mania de exclusividade, essa mania de nós querermos ter alguém nosso para chamar de nosso, isso é próprio da imperfeição humana, mas não que assim se proceda no mundo espiritual. Espíritos na condição de ajudar, de benfeitor, de protetor, de anjo guardião, já são espíritos benevolentes, já são espíritos prudentes, já são espíritos que já detêm a sabedoria e podem discernir sobre as nossas necessidades e aquilo que melhor nos convém. Mas o que importa isso? Desde que o espírito que vos proteja é tão elevado quanto São Paulo. Por que nós temos que nos preocupar? Às vezes nós queremos que Paulo nos proteja e Jesus está aqui para nos ajudar. Por que tem que ser esse? Essa é a pergunta. Mas o que importa, desde que o espírito que vos proteja é tão elevado, por que nós queremos que seja esse ou aquele? A resposta é: eu já o disse. Como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer. Do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirmos dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente o nome dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada mais resulte. O que ele está dizendo? Então, Aparecida, Dalva, Helena, Conceição são nomes de pessoas de uma mesma família. O nome diferente é apenas para identificar quem é quem, mas isso, não que isso seja de relevância e importância. No mundo hoje, nós sabemos, falando juridicamente, dentro de uma sociedade civil e das convenções e das ordenações humanas, nós sabemos, sim, que o nosso nome é uma referência, mas no mundo espiritual, isso é o que menos importa. O que importa é a nossa elevação espiritual e moral. As nossas obras nos precedem no retorno ao mundo espiritual. Concluindo, podemos assegurar, com base no que ensina o Espiritismo, que cada homem, mesmo o mais selvagem, tem um espírito que vela por ele. E o mesmo se dá com as sociedades, as cidades e as nações.
as quais têm espíritos protetores especiais, porque marcham para um objetivo comum e têm a necessidade de uma direção superior. Jesus não disse: aquele que é fiel no pouco, no muito será lembrado? É os talentos. Aquele que recebeu um talento que tinha que cuidar de si, o enterrou. Mas aquele que recebeu 2 talentos, ele cuidou dele e de um outro espírito. Então, ele acabou cuidando de mais 2. Poderia ser seu pai e sua mãe? Ótimo! Mais um irmão. E aquele que tem 5? Cuidou de uma família? Tem aquele que cuida de uma rua, tem aquele que cuida de um bairro, tem aquele que cuida de uma região, tem aquele que cuida de uma cidade, tem aquele que cuida de um estado, tem aquele que cuida de um país, tem aquele que cuida de um continente, e assim vamos indo. É isso que a doutrina explica. Qualquer que seja, desde o selvagem, desde aquele que acabou de sair do elemental, acabou de receber o livre-arbítrio, já tem ali um espírito para o acompanhar em sua jornada. Da mesma forma, o Brasil, nós sabemos, está sob a orientação de Ismael. Em algumas literaturas, como lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, deixa colocar, como em algumas mensagens de Bezerra de Menezes, do próprio Emmanuel, Joana de Ângeles, se refere a Ismael com muito carinho, exatamente por ele ser aí o guardião da pátria que hoje nos abriga. Segunda pausa para a água. Dúvidas? Essa é só um desenho, tá? Anjo da guarda não tem essa asinha, só para diferenciar, porque às vezes a imagem fala mais forte. Então seria uma nomenclatura aí de anjo da guarda e de anjo protetor. Então vamos tocar e a gente vai até o final, que está acabando, tá bom? Então vamos lá, para nós podermos nos identificar. No capítulo 14 da obra Estante da Vida, o espírito Humberto de Campos, ele conta que foi convidado por Aurelino, guia espiritual de Dona Sinésia, para passar um dia em sua companhia, a fim de observar o imenso trabalho que ela lhe dava. Vou até ler mais devagar, porque como aqui é uma história que está no livro, e nós sabemos que essas histórias são reais, que isso acontece, muitas vezes, como a própria Ivone do Amaral Pereira nos coloca, às vezes são mudados os nomes de algumas personagens para que não possa identificar, porque muitos dos familiares, dos espíritos relatados nessas obras, estão encarnados e vivendo entre nós. Então, Humberto de Campos é convidado por Aurelino, que é o guia espiritual da Dona Sinésia, para acompanhá-lo na sua jornada diária, para ele ver o trabalho que a sua pupila, que a sua aluna, que a sua protegida lhe dava. Já à noitinha, depois de ajudar Dona Sinésia o dia inteiro, eles ouviram os seus gritos, ao ferir o dedo com uma agulha. Meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha e desamparada. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Então, ajudaram, ampararam, socorreram, orientaram o dia inteiro ao lado dela ali. No final do dia, ela se fere com uma agulha. A primeira coisa que ela fala: Deus, ninguém me ajuda. Vivo sozinha e desamparada. Nisso, Aurelino sorriu e disse para Humberto: essa irritação não há de ser nada. Ela mais tarde vai desencarnar como nós e vai ser guia espiritual também.
Olha a colocação do livro. Sim, ele não está irritado, ele está dizendo que a irritação é dela, não dele. Ele está dizendo, essa irritação dela não tem nada. Ele não está esperando agradecimento, reconhecimento. Ele simplesmente diz, ela também vai desencarnar, ela também vai evoluir, ela também vai aprender. E um dia ela também vai ser um guia espiritual. Ou seja, um dia ela também vai passar pela mesma situação que hoje eu estou passando. No caso, ele está compartilhando, porque ele levou Humberto de Campos para ter aí uma aula prática da vida diária. Já no livro Os Mensageiros, no capítulo 41, o espírito André Luiz, ele nos relata uma situação em que mostra o auxílio dos espíritos sobre um homem. Mesmo quem leu a obra, se não lembrar, quem se lembrar faz carinha de surpresa, faz assim, oh, quem não lembra vai ter a oportunidade de refletir, tentando fazer uso das imagens. Então, mostra o auxílio dos espíritos sobre um homem. Observei, então, é André Luiz falando, observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de um pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande irritação. Então, tinha ali um homem caído, sangue à sua volta, porque estava machucado, e um veículo, uma carroça, uma carruagem ali, que estava ali parado. E o animal, o jumento, a mula que estava ali, mostrava toda a sua inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente, e diziam, é preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo que haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Então, estava machucado, suspeita de fratura no crânio, tinha que levar para o pronto-socorro, hospital. No caso aqui, era a fazenda, onde o socorro médico se faria necessário. Mas havia um sem número de desencarnados ajudando nesse socorro e nesse auxílio. Um amigo espiritual, que me pareceu o chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia, e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Então, aquela criatura que parecia ser o chefe que estava naquele tumulto ali, recebeu a equipe do Aniceto, acompanhada por André Luiz, Vicente e outros. Então, ele falou que o carroceiro havia recebido um coice e que precisava de socorro imediato. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando. Tudo isso foi colocado para ilustrar a nossa aula e mostrar onde temos. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar o guarda do caminho e o interpelar. Glicério, como você permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. O subordinado, respeitoso, considerou hierarquia, subordinado, disciplina, educação, respeito. Então, por que você permitiu? Olha a resposta, então. Fiz o possível
por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados. Sempre que passa por aqui, entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o próximo ar que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado que o próprio animal. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Olha só, quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, fugiu da frequência vibratória, saiu da sintonia com o benfeitor, com o guardião da rua. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando a aprovação do nosso orientador, afirmou: auxiliemos o homem, quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Este trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. Pois é. Então, essa é uma síntese do que está lá na história. Tem o guardião da rua, tem o guardião do animal, tem o guardião da fazenda, tem o protetor de todas as criaturas envolvidas, tem os elementais, tem aqueles que dirigem os elementais, todos estão em evolução, em aprendizado. Tudo isso é misericórdia divina. Porém, quando nós nos encolerizamos, quando nós partimos muito mais para o instinto do que para o raciocínio, nós nos fazemos muitas vezes piores do que os animais. E aí não tem sintonia vibratória que faz com que nós possamos fluidicamente nos sintonizar com os nossos benfeitores, de qual ordem seja ela, pois todos estão aqui para nos ajudar. Os puros espíritos são aqueles que, chegados ao mais alto grau de perfeição, são julgados dignos de ser admitido aos pés de Deus. O esplendor infinito que os envolve não os dispensa de sua parte de utilidade nas obras da criação. As funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Todo aprendizado, todo recurso adquirido deve ser repassado, deve ser compartilhado, deve ser usado para fazer avançar aqueles que caminham conosco. Aí é uma síntese do amar ao próximo como a si mesmo. Estamos buscando, primeiramente, as coisas de Deus, as coisas do céu, mas devemos compartilhar com os nossos semelhantes aquilo que já adquirimos, aquilo que já possuímos, aquilo que já somos detentores de fazer avançar toda a humanidade terrena. Esses espíritos são os ministros de Deus.
sob suas ordens, regem os mundos inumeráveis, dirigem do alto os espíritos e os humanos. Estão ligados entre si por amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram chamar para se tornarem dignos da suprema felicidade. Não importa o nome, não importa o país, não importa o gênero, a raça, a cor, a condição. Todos, para eles, eles estão para servir. Existe uma hierarquia, existe sim uma ordem estabelecida, mas isso exatamente está de acordo com o amor que já conseguem praticar, a caridade que todos conseguem levar dentro da paciência e da tolerância. Conhecimento intelectual se transformar as obras da nossa existência em, sim, recursos para que nós possamos continuar a nossa caminhada e sermos, num futuro próximo, os mansos de coração que possuirão a terra. Deus irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Eles o veem sem ser abatidos pela sua luz. Nós não teríamos condições de hoje ver a Deus. A luz é tamanha que a nossa imperfeição não nos iluminaria, mas nos cegaria. É essa a função. Então, essa colocação que está do Espírito, esse é um texto do Espírito Jorge, está lá na Revista Espírita de 1860. Então, para esses como Cristo, essa comunidade de espíritos puros, benfeitores, anjos da guarda, espíritos familiares, simpáticos, nessa ordem, os de primeira ordem, eles já servem diretamente a Deus. Eles já estão ali. Então, essa luz, toda essa sabedoria, todo esse entendimento da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para eles já não é apenas filosofia, não é apenas uma maneira de se referir ao Criador. Eles são o próprio Deus, como Cristo mesmo nos disse: eu estou com o Pai, o Pai está comigo, vocês estão comigo, então vocês estão com o Pai. Nós estamos com o Pai através do Cristo, porque nós não estamos diretamente com o Pai devido à nossa inferioridade. Mas esses espíritos na condição de anjo da guarda, esses espíritos puros, já se encontram nesta condição de verem a Deus. Pois é, e na nossa próxima aula, nós vamos continuar buscando esse entendimento da nossa evolução espiritual. Essa conscientização da nossa existência, desta caminhada, desde o átomo ali, no princípio espiritual, até chegarmos à esfera crística. E na nossa próxima aula nós vamos ver penas e gozos terrenos. E vamos ver também o Código Penal da Vida Futura, que está lá num dos últimos capítulos do Livro dos Espíritos. Continuando o nosso aprendizado, para que nós nos tornemos criaturas melhores, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Conhecimento e informação leva à responsabilidade. Responsabilidade leva a comprometimento. Comprometimento leva a sabedoria. E sabedoria leva a servir para aprender a amar, para que, amando, possamos melhor servir. Onde, quando e como formos chamados, que juntos sejamos parte dessa pleiade de espíritos que buscam um mundo melhor. Deixar um mundo melhor, porque seremos nós mesmos a usufruir do que hoje nós fazemos.